Olá, amigos e amigas do Estadão. É um prazer conversar com vocês novamente. Eu sou Felipe Frazão, falo de Brasília e já faço a nossa ponte aérea com Paris. Olá, João Caminoto, como vai? Olá, Felipe. Olá, audiência. Tudo bem? Tudo em paz. Não, Obrigado, paz nem Caminoto. tanto, né? Paz nem É, tanto, mas tudo certo por aqui. é verdade. Mas depois da Páscoa, né? Sim. Quem sabe as coisas melhoram. Mas vamos, já que você introduziu aí dessa situação que a gente está vivendo, Caminoto, é verdade que você tem razão, né? O mundo está muito complicado e a gente volta a conversar aí sobre as nossas pautas que não nos abandonam no cenário internacional. Crônicas. E antes da gente começar a nossa conversa aqui, a nossa gravação, a gente bater num papo, Caminoto usou uma expressão que eu acho que ele tem toda a razão, né? O Oriente Médio está fervendo, né? Está em ebulição. Isso muito também por causa de um ataque que o Irã atribui a Israel, que assassinou, né, executou um dos líderes da Guarda Revolucionária, um general, um comandante da Guarda Revolucionária iraniana, que para muitos países, nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países ocidentais, é um braço de organizações terroristas, mas causou apreensão no mundo inteiro, não, Caminoto? E você está muito mais perto desse assunto aí, pela tua posição geográfica, em Paris, inclusive as coisas repercutem do Oriente Médio muito mais aí antes do que no Brasil. Inusitada essa operação, é uma operação muito calculada, foi um ataque com um míssil, um ataque aéreo, num consulado iraniano que matou um general e outras autoridades, né, outras pessoas que estavam nesse ambiente. O embaixador do Irã, o cônsul, algumas autoridades diplomáticas escaparam, mas outras pessoas também morreram nesse ataque atribuído a Israel. Israel não tem comentado, né, não tem assumido a autoria desse ataque ainda. Como é que isso Ah, está mexendo com a situação de segurança, mais ainda, na esteira dessa é. guerra em Gaza? Esse tipo de operação, tradicionalmente, o Israel nunca assumiu, nunca faz comentários, né? Agora, esse ataque, Felipe, elevou demais a tensão no Oriente Médio. E aumentou muito também a possibilidade de um alargamento do conflito. Israel, no passado, já fez tipos de operações, ataques a comboios, ataques muito focados, mas nunca a uma representação diplomática num país estrangeiro. Foi um ataque que surpreendeu a todos, e o Irã se manifestou quase de imediato, falou que vai dar uma resposta. Havia uma percepção de que o Irã, até o momento, evitava ou evitaria entrar num conflito mais direto com Israel. Isso estava bem claro desde o início lá do ataque em Gaza, né, ataque do Hamas contra Israel, mas desde que um alvo não fosse alvo direto de Israel. Então, isso, e obviamente, um ataque a uma representação diplomática, né, é um ataque direto. Então, isso elevou muito a tensão. A Síria, por sua vez, também, obviamente, pode também ter um acirramento nas relações com Israel, ainda mais pela influência iraniana lá. Então, isso tudo gerou o risco de agravamento desse conflito aumentou muito nos últimos dias, e por isso que nós estamos vendo aí alta de preço de petróleo, nervosismo nos mercados, porque realmente é bem provável que nós veremos uma resposta iraniana. Há muita especulação para se saber se. Há poucas dúvidas de que foi Israel mesmo que fez o ataque, né, analistas, embora não confirmem, mas há poucas dúvidas. E há muita especulação sobre os motivos que teriam movido Israel a fazer esse ataque, já prevendo as consequências que isso teria. Então, por enquanto, não há um esclarecimento, provavelmente não teremos também no curto prazo, Felipe. E para agravar isso, né, agravar a tensão, não tanto num agrava, espalhar o conflito, mas a situação em Gaza, houve aí, né, estou me adiantando aqui, Felipe, a morte, né,
de 7 integrantes de uma ONG, né, que trabalha de apoio, né, de alimentação contra a fome, que vinha trabalhando em Gaza. E isso gerou uma repercussão enorme no exterior, né? Tem ingleses mortos, tem australiano, tem americano, uma pressão enorme sobre o governo de Israel, que já era grande, né, em relação à questão em Gaza. Agora Israel começou a falar que pode, porque as comunicações entre as ONGs de apoio, as entidades humanitárias com o exército israelense são muito complicadas, intensas, estão pensando em criar uma espécie de um quartel-general conjunto, mas isso aumenta muito a pressão sobre o Netanyahu, né, em relação ao conflito. Você já tem essa situação grave de fome, né, em Gaza, essa possibilidade de um ataque israelense a Rafah, que, por enquanto, o governo israelense continua afirmando que vai promover um ataque a Rafah. E aí esse agravamento com essas mortes dessas pessoas que estavam lá para ajudar as vítimas do conflito, né? Isso tudo acirrou muitos ânimos também na região. É verdade, Camilo, você tocou em 2 pontos aí importantes, não se adiantou nada, na verdade essas coisas estão conectadas, né? A situação do Oriente Médio está do jeito que está desse jeito, por causa desses ataques de diferentes pontos de conflito, interseções geopolíticas, né, repercussões, e eu noto também uma bateção de cabeça muito grande no governo de Israel, né? Houve manifestações no fim de semana contra o governo muito grandes, Netanyahu, muito intensas, pedindo novas eleições, na verdade, cobrando a renúncia dele. Eu vejo bateção de cabeça entre os ministros, entre facções do governo, que é um governo que tem uma composição à direita, mas que tem elementos de mais extrema direita, outros mais moderados, mas que nesse momento a confrontação, o ministro da Segurança está discutindo, inclusive publicamente, com o ministro da Defesa, ou acusando de colocar os soldados em risco. Tem a questão do fim da isenção do serviço militar obrigatório para os judeus ortodoxos, que também está atiçando, né, está gerando muita repercussão, manifestações, a gente tem visto protestos, isso tudo, e um governo que está trazendo elementos que se falam um dia e no dia seguinte não se sustentam. Vou trazer aqui um testemunho. Eu tive na semana passada na Embaixada de Israel aqui em Brasília, conversando com o embaixador, Caminoto, o Daniel Zonchini, que, como a gente sabe, como todos vocês sabem, está num momento de crise diplomática, que, segundo ele, caminhava, né, estava dizendo que as coisas estavam mais calmas, que, na verdade, era um momento de baixa, porque não havia novas provocações e discussões, mas, na verdade, não houve, as pontes não foram refeitas, né? Continua-se num rompimento quase com o Brasil, se não um rompimento formal, um distanciamento grave. E ele me citava, aliás, isso é para notar uma primeira contradição, ele dizendo isso, que torcia para que as coisas se acertassem, e enquanto isso o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo convidado para ir e pedindo, sendo negado, claro, mas tendo um pedido negado para ele visitar Israel, a convite do Netanyahu. Quer dizer, o governo que quer restabelecer aí, pacificar as relações com Lula, não vai convidar Bolsonaro para ir a Israel. E ele dizia, curiosamente, ele fez uma exposição acusando a UNRWA, né, a Agência para Refugiados das Nações Unidas, de estarem largamente envolvidas com infiltração do Hamas, envolvidas nos ataques no massacre terrorista de 7 de outubro, que não eram só aqueles elementos iniciais, que eles acusaram 12, que eles estão fazendo investigações mais profundas e o número vai se atualizando, já teriam pelo menos 17 envolvidos mais diretamente, e algumas centenas de outros. Ele deu vários números que precisam ser atualizados dia a dia, e ele disse que essa agência da ONU não pode mais atuar em Gaza, né? E que eles não podem dar comida, porque é tudo desviado para o Hamas, o dinheiro, e, na verdade, os funcionários da agência tinham dupla função, dupla militância. Num horário, numa parte do dia, trabalhavam para a ONU, na outra trabalhavam para o Hamas, esse tipo de colocação. E ele citou, Caminoto, veja você,
A Central Kitchen, essa ONG que agora teve um comboio bombardeado, como uma das possibilidades, quer dizer, como uma das soluções, das alternativas para a atuação, para a distribuição de comida em Gaza. Ele falou, tem outras ONGs lá que estão atuando, e aí ele cita, né, o embaixador citou a Central Kitchen, que agora foi atingida, distribuía 350 mil quentinhas, refeições lá em Gaza por dia, uma ONG do chefe espanhol, do José Andrés, que agora não vai distribuir mais, né? Não vai, né? Agora mais. E outras também, outras estão se retirando, quer dizer, agravando a situação. Você tem razão. O governo israelense admitiu que foi um erro, né? Mas, sim, assim, era um comboio com 3 carros identificados como tais, da ONG, né, de assistência. Então, com imagens, com adesiva, carro adesivado, né? Tem lá, inclusive, um buraco, uma fotografia que o Estadão publicou com muito destaque enorme, chocante, né? Com um adesivo no topo do carro, no teto, devidamente identificado. Bom, uma situação... Queria trazer esse testemunho, sabe? Porque às vezes a gente ouve, assim como eu tinha ouvido aqui da Embaixada Israelense, pouco antes do Lula entrar nesse atrito, fazer a comparação da guerra com o Holocausto, e aí haver ser declarado persona não grata, a situação não era boa. E os diplomatas israelenses que vinham aqui a Brasília, que estão fazendo esse meio de campo, dá para se entender que é parte do trabalho dele, queriam pintar um cenário de que não, nós somos países amigos. É claro, não são inimigos, mas os governos não têm a menor relação. Há uma dificuldade muito grande. E essas coisas acabam sendo, esse discurso acaba sendo atropelado pelos fatos, né? Porque... Exato. E o que se vê, né, Felipe, é que a busca legítima de Israel de tentar capturar, exterminar o Hamas, né, os autores dos atentados, ela, na verdade, acaba sendo ofuscada e atrapalhada por uma política do governo Netanyahu que não tem nenhuma abertura, uma razoabilidade em relação à situação dos palestinos, né? A gravidade da situação dos palestinos, inclusive na questão dos comboios terrestres de alimentação, continua sendo um grande problema, daí as entregas aéreas, inclusive pelos Estados Unidos. Inclusive, dentro de próprio Israel, tem gente que questiona qual seria o objetivo do governo Netanyahu em relação a essa falta de flexibilidade em relação à ajuda humanitária, ao cessar-fogo, porque isso, na verdade, está atrapalhando e muito, e cada vez mais, a imagem de Israel em todo o mundo. De fato, há um isolamento muito grande, né? Há um questionamento muito grande na opinião pública em geral, e eu acho que atingiu-se aí um ápice de isolamento, de Israel estar em dificuldades diplomáticas, em apoio, em apelo popular. Guerra, a gente sabe, não se vence só no campo de batalha, né? Tem que... O convencimento é muito importante, né? De que suas ações se justificam, são necessárias, e como a gente já conversou sobre isso, como mudou, né, Camilo, essa percepção desde de 7 de outubro do ano passado. E é uma dura realidade, né, Felipe? Porque Israel foi alvo de um ataque horrendo, terrorista, né? E procurou dar uma resposta de combate, de perseguição, de captura, de extermínio do Hamas. Só que nós chegamos num ponto que isso praticamente já... a origem, que é uma origem legítima de todo esse conflito, ela está sendo ofuscada pela maneira que ele está sendo conduzido agora, o estágio que atingiu lá na faixa de Gaza. É uma situação completa. Resta saber agora se o governo Netanyahu vai manter a promessa, né, o compromisso de fazer uma invasão de Rafah, que pode ter consequências de vítimas, né, principalmente muito grande, e agravar mais ainda essa situação. Eles dizem que é essencial, né? Que isso aí, eles acreditam que ali ainda estão os comandantes do Hamas, terroristas que estão infiltrados e que conseguirão capturá-los ali. O problema todo, não só eles, né? E os reféns? E os 130 ou 100? Exato. Porque eles acham que... E por isso que a opinião pública israelense está dividida, né? Embora a maior parte ainda apoie, né, a ação militar de Israel, mesmo essa notícia
do ataque, né, da morte dos integrantes da ONG em Israel não teve grande destaque, obviamente, foi destacada, mas não teve grande destaque, mas isso acaba tendo um impacto muito grande, principalmente na questão dos reféns israelenses que continuam nas mãos do Hamas. É verdade. E os Estados Unidos, sobretudo, acho que repercutiu bastante essa situação dessa ONG, a World Central Kitchen, né? Cozinha Central Exato. do mundo mundial. Caminuto, para a gente passar para um segundo assunto que a gente tem que abordar aqui, que repercute muito no Brasil, o governo brasileiro, né, começa a dar mostras e colocar no papel a sua argumentação a respeito da presença das boas-vindas, né, de Vladimir Putin no Brasil. Vladimir Putin, como a gente sabe, tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional expedido contra ele em aberto, por crime de guerra, acusação que foi aceita pelos juízes no ano passado, em 27 de março do ano passado, é de que ele deportou ilegalmente crianças civis, portanto, obviamente, do seu território natal, de sua residência, e isso é um crime de guerra, deportou para a Rússia essas crianças ucranianas. Desde então, desde a guerra, aliás, desde fevereiro de 2022, mas mais ainda desde o ano passado, Putin está encastelado no Kremlin, não sai de lá, não sai de Moscou, não viaja, está isolado internacionalmente e já faltou as 2 últimas cúpulas do G20. Mas o governo Lula diz que vai ficar muito feliz se ele vier. E colocou no papel isso. Por que, Felipe, vai ficar feliz? Por que esse esforço? Eu ouvi de vocês. Por que esse esforço para trazer o Putin? Eles acham que eles vão conseguir firmar um acordo histórico no Brasil de cessar-fogo? Qual é o objetivo disso? A grande justificativa deles é que precisa ter o Putin à mesa e que o G20 precisa ser o espaço para... Não vai substituir, eles dizem que não vai substituir o Conselho de Segurança da ONU, nem tem esse poder, né? No G20 não se decide, não se toma medidas práticas. Pode ser ver uma colaboração, decidir coordenação de esforços conjuntos, pode até decidir fazer algo, mas por conta própria, fora das Nações Unidas. Então não vai ser um bypass na ONU, né? Eles não vão contornar ou usar o G20 como uma forma de manobrar a paralisia, né? A dificuldade de se chegar a conclusões na ONU, mas eles acham que ali conseguem chamar a atenção da Rússia ou trazer a Rússia, pelo menos, para a mesa do diálogo. O fato é que, talvez, se trouxer a Rússia, perca a participação de outros, porque o Macron, quando esteve aqui na semana passada, chegou a aventar essa possibilidade, e isso está no radar, Caminuto. Possibilidade de boicote está no radar. Eu já conversei com embaixadores europeus, de países europeus que estão no G20, e eles dizem, olha, se houver um boicote, né, quer dizer, olha, se o Putin está convidado e vai ao G20, então eu não vou. O Macron falou que isso já aconteceu no passado, quando ele discutia a organização de um G7, e a Rússia fez parte do G7 também, né? Era G8, na verdade, depois de invadir a Crimeia em 2014, foi expulso, né? E isso já foi um problema, e agora esses países europeus estão de olho nisso. Se o Lula vai dar essa boa-vinda mesmo, se vai argumentar que o Putin é bem-vindo, já estendeu, o convite está feito, na verdade, o Putin é parte do Sim. G20, a Rússia é parte do G20, e que se o Putin vier, isso poderia gerar, sim, algum tipo de reação do G7, e aí uma debandada do G20 seria um problemaço. O Putin atrairia, monopolizaria, né, seria um principal fato político, e para muitas pessoas se questionam se isso não vai contra os interesses do Brasil, porque roubaria a cena do G20 completamente, né, na atual situação. O fato é que o governo argumentou, numa discussão que está nas Nações Unidas, o que Celso Amorim, o assessor especial do presidente, o próprio ministro Mauro Vieira, já vinham manifestando em algumas entrevistas, algumas declarações, que o Putin teria algum tipo de imunidade por ser chefe de Estado. E a ONU está discutindo isso. Está discutindo até onde vai a imunidade de chefes de Estado, de ministros de Estado, de outras autoridades, né, representantes diplomáticos, contra a persecução criminal, justiça penal nos países onde eles estão a serviço, em missões. E na argumentação do Brasil, como o Putin, a Rússia, não faz mais parte do Estatuto de Roma, que criou esse Tribunal Penal Internacional, que mandou prendê-lo,
Então, nem o Putin nem a Rússia estariam submetidas às determinações e deliberações, de forma geral, desse tribunal, que ele só valeria para os países que o reconhecem, que aplicam essa legislação. O Brasil é parte. E essa é aí que mora o problema, né? Porque, como o Brasil é parte do tribunal, teria, em tese, que prender Vladimir Putin, mas a interpretação do governo é diferente. Me parece, nesse estágio, que toda essa questão do Putin para o Brasil, G20, um enorme factoide diplomático que está saindo aí do Itamaraty, do governo brasileiro, no sentido de está se criando um fato, né, vamos trazer o Putin para talvez sentar na própria mesa, na mesa com outros líderes e talvez iniciar. Eu acho, nesse estágio, muito difícil que o Putin vá para o Brasil, mesmo que ele receba algum tipo de garantia de alguma instituição multilateral. Então, acho muito difícil. Segundo, é muito contorcionismo diplomático para um objetivo cujos resultados pode ser um resultado interessante, fotos com o Putin no Rio, mas pode haver um esvaziamento. E assim, a agenda do Brasil no G20 é muito ambiciosa. Tem a questão ambiental, tem outras questões fundamentais nessa agenda, e não fica difícil imaginar, será que o Brasil vai ser lembrado, a sua presidência do G20, por ter tentado trazer o Putin para um encontro do Rio de Janeiro? Porque é isso que vai ficar, o que seria vergonhoso para o país. O Putin pode ser preso, sim, legitimamente, pelas ações da invasão da Ucrânia, como você explicou, a questão do sequestro das crianças e muitos outros crimes de guerra. Então, acho assim, para mim, nesse momento, parece-me um pouco um factoide diplomático do Itamaraty, tentando forçar a barra numa situação que eu não vejo que traz benefício para ninguém nesse estágio. Mas vamos acompanhar. Tudo é possível, né, Felipe? E tem gente achando, eu já ouvi aqui, Caminoto, que tem gente que pensa que isso é um jogo de cena, que na verdade o Brasil está fazendo tudo isso, mas que lá no fundo eles estão dizendo para o Putin, como a África do Sul fez, né? Porque quando a África do Sul se viu numa posição no ano passado no BRICS, dizendo assim, olha, se a gente prender o Putin aqui, porque a África do Sul também é membro do tribunal e sediou a cúpula do BRICS, a gente não tem como fazer isso, é uma declaração de guerra ao outro país, é prender um chefe de Estado. Quer dizer, os próprios russos disseram que se ele fosse preso em algum outro país, era uma declaração de guerra com a Rússia. Então tem gente achando que o Itamaraty está fazendo um jogo de cena, que na verdade, e de fato, assim, na verdade, na prática, quem determina se vai ter cumprimento da ordem é a justiça, né? No caso, passaria do Tribunal Penal Internacional para a primeira instância da Justiça Federal, um juiz aqui em Brasília, para determinar a Polícia Federal para executar essa ordem de prisão. Quer dizer, não caberia ao governo. O Lula chegou a dizer no meu governo não vai ser preso, não vai prender ninguém, não tem motivo. Depois teve que recuar. Recuou, né? Lá em Nova Delhi, eu estava lá em ano passado, ele, olha, de fato isso é uma decisão da justiça, e tem gente ainda entendendo que o Brasil está fazendo um jogo de cena, porque não pode dizer que ele não é bem-vindo, né? Porque interessa ao Brasil relação boa, direta com a Rússia, o comércio está batendo recorde, 11 bilhões de dólares no ano passado, tem muitos interesses, e que o Lula vai a Kazan, vai em outubro à cidade de Kazan para a cúpula do BRICS, ou seja, como é que você vai, dizendo que ele não é bem-vindo aqui, você vai à Rússia um mês antes? Então tem uma série de questões aí, mas que para muita gente não interessaria mesmo ao Brasil a presença dele aqui, e faz sentido essa tese também. O que eu queria também deixar registrado aqui, Caminoto, para a gente ir para a nossa última pauta, é que Nicolás Maduro, agora ele mesmo, depois do Lula, reagiu à declaração do Lula de que é muito grave o que está acontecendo nas eleições da Venezuela, com um impedimento não justificado de participação do registro de candidatura da principal candidata de oposição, que era a Corine Yoris. Maduro fez uma declaração num programa de TV, ele vive, tá? Ele está em campanha, né? E tem uma série de programas de TV, a mídia em geral na Venezuela, a imprensa e, sobretudo, os meios de comunicação eletrônicos, a TV, são controlados, né, pelo governo. Quem não fala o que o governo quer, a gente já viu recentemente no Deutsche Welle, o sinal sai do ar. Ou o Maduro manda fechar, coisa do tipo.
e ele disse que a Venezuela tem o sistema eleitoral mais confiável do mundo, mais transparente, mais auditado, e que vai ser tudo muito transparente. Eles usam lá a urna eletrônica, né? Não se está nem questionando o sistema, na verdade, é a organização das eleições e o impedimento injustificado de uma candidata a concorrer. Mas ele parece que está debochando, como o Itamaraty já tinha percebido, Caminoto, e dizendo que está se armando um circo no mundo a respeito da eleição venezuelana, com Washington, né, os Estados Unidos reclamando, a direita regional reclamando. Ele usou ainda uma expressão que o Lula também usou para se referir ao Putin na semana passada aqui, dizendo, Lula disse que não precisa ter o mesmo nervosismo que os europeus com relação à guerra na Ucrânia, e o Maduro está dizendo que a direita regional, os Estados Unidos, os europeus, as oligarquias estão com muito nervosismo a respeito da eleição venezuelana. De fato, ele está tirando onda, né, com o empenho político de alguns que o apoiaram, como o Lula fez até o último momento, até que se ficou insustentável. Né? Então, o ditador Maduro, né, a ditadura da Venezuela, interessante quando ele fala a palavra circo e esse deboche, né, porque na visão dele, provavelmente, nesse circo, né, vamos pensar intimamente, os palhaços são os países que, de alguma maneira, ainda dão suporte a ele, né? Países da vizinhança. Então, assim, e não dá para excluir o Brasil disso, apesar dessa mudança recente aí da postura até do próprio presidente Lula, mas é um deboche total, é uma falta de respeito, e a gente sabe que a eleição na Venezuela já é uma grande farsa, não por causa que as urnas vão funcionar ou não, mas é que não há candidatos de oposição que foram autorizados a participarem e, de alguma maneira, ameaçarem a candidatura de Maduro. E quanto ao governo brasileiro, é muito importante, resta saber, a partir de agora, qual vai ser a posição do governo brasileiro, do Itamaraty e do presidente Lula. Ótimo que marcou uma posição, afastou um pouco, parou de endossar o processo pseudo-eleitoral na Venezuela, mas não pode ficar por aí. Eu acho que o Brasil tem que tomar iniciativas, proatividades em relação a essa questão, a falta de democracia na Venezuela. E isso nós vamos ver agora nos próximos meses, se isso vai acontecer. Mas se há um circo, certamente os palhaços, na visão do Maduro, são os países que, de alguma maneira, dão moleza para ele continuar no poder. É isso, Caminoto. Vamos ver agora como é que vai ser o tom da conversa, porque isso irrita, viu? O pessoal já estava irritado aqui em Brasília, nos bastidores do governo Lula, embora muito cauteloso. Você falou em moleza, essa impressão de que são muito condescendentes, muito suaves na abordagem com o Maduro, e queriam fazer ainda contatos ao longo dessa semana, e agora já vem essa declaração do Maduro bem provocativa. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos do presidente Lula e de outros líderes da região que condenaram essa declaração. Sem Inclusive, dúvida. Lula está indo daqui a pouco, em meados de abril, para a Colômbia, conversar com o Petro sobre Venezuela, inclusive. O Petro, assim como o Lula, reagiu, é aliado, é de esquerda também, e também reclamou, também contestou o impedimento nas eleições da Venezuela. Caminoto, muito obrigado, um forte abraço. Acho que passamos pelos três temas centrais da semana que a gente não podia deixar de citar e que tem uma repercussão, reverberação importante aqui no Brasil. Até semana que vem. Um forte abraço. Até semana que vem, Felipe, nossa audiência. Foi um prazer, como sempre. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau, tchau, tchau.